Renato Garcia na área, galera. Vamos aqui 24 horas, galera, na casa abandonada. Qual que é o nome daquele negócio? Olha, dele? galera, que bizarro. Que bizarro. Estamos aqui nos Caçadores de Lenda. Pera, era pra começar assim? Ok. Vamos voltar um pouquinho. Bom, então, eu conheci o Guilherme através de uma ligação, quando a gente começou a se falar. E a gente só se falou nessa ligação e jamais a gente tinha se conhecido de chegar e se falar. Mas a gente se conhecia antes, porque ele me stalkeava e eu stalkeava ele. Então a gente se conhecia. E eu também botava ele no meu privado e eu tirava ele do meu privado. Botava ele no meu privado e tirava ele do meu privado, porque eu ficava com raiva que ele não curtia minhas coisas. Pois é. Aí, com o tempo foi passando, a gente nunca mais se viu. E teve em 2025 que eu caí na turma dele e ele ia pra minha turma. Eu e ele ia estudar junto. Só que meio que a gente não seguiu pra mudar de escola. E tá, passou. E nesse ano a gente só se conheceu através dessa ligação, porque meus amigos tinham me chamado pra fechar um 6 a par. E eu pensei, com quem que eu vou fechar esse 6 a par? Ok, eles falaram, olha, você vai fechar com o Guilherme. Eu, quem é o Guilherme? Eles me mostraram tudo, eu falei, ok, vamos lá. Nossa, oh my god. Então foi, e a gente criou um grupo, as meninas com os meninos delas, e eu com o Guilherme. Só que a gente nunca teve um contato, a gente nunca se falou. E tá, daí juntou todo mundo pra fazer uma call, uma ligação, todo mundo junto. E quando ele entrou, a minha amiga tinha ficado falando que eu ia fechar um 6 a par juntos, e o amigo dele também tinha avisado ele também não tava sabendo. E a gente só foi e tava sem saber que a gente tava nesse rolo. Ele não sabia de lá e nem eu de cá. Ok, passou um tempo, aí na ligação a gente foi todo mundo jogar jogo de Brain Hot no Roblox. Fomos. Daí o amigo dele foi e falou que minha risada era esquisita. Aí ele foi e falou, não é esquisita não, a risada dela é fofa. Foi naquele momento que eu falei, meu Deus, isso aqui vai valer a pena. Tá bom, aí os amigos dele falando pra ele puxar papo comigo, depois da ligação, eu fiquei esperando ele não puxar papo. E na ligação eu tava achando ele um chato, um metido. Eu tava achando ele muito, eu achava que ele se achava muito, que tava tendo que chamar atenção. E eu achei ele muito metidinho. Tá. Daí, ele foi no outro dia, me chamou no meu privado, perguntou se eu tava bem. Eu respondi, só que eu já tinha ficado bravo porque ele não tinha puxado papo comigo no mesmo dia que a gente teve na ligação. Daí, ok. Daí foi, e nessa, a gente começou a conversar, papo vai, papo vem. Daí, com 2 dias de conversa, a gente já falou, eu tinha um pro outro, 2 dias de conversa. E ok, né? Bem normal. Daí a gente foi emocionado, a gente foi se apegando pelo outro. Só que teve as fases de discussões. Que foi quando minha amiga me mandou um vídeo que uma menina tinha postado com uma foto dele. Daí eu fiquei sem entender. E aí eu fui e bloqueei ele. Porque eu falei, não é possível. Isso que eu tô vendo, logo com aquela menina, não gostei. E fui lá e bloqueei. Sem dar explicação, sem nada. Daí ok. Chega no outro dia, eu nem olhando pra cara dele e nem ele olhando pra mim. A gente passou reto um pelo outro várias vezes dentro da escola. E o amigo dele incentivou ele, chegou em mim e falou, mas cara, vocês não estão falando não sei o quê. Eu falei, velho, eu tô esperando ele chegar em mim, se ele quiser resolver, se ele for homem, ele vai chegar em mim e vai resolver. Daí tá, tava todo mundo reunido, eu e minhas amigas, numa, ai meu Deus, não sei explicar. Mas a gente tava tipo todo mundo no corrimão. A gente tava todo mundo no corrimão e tava todo mundo conversando e tava todo mundo ali. Daí ok, só chega ele, por que você me bloqueou? O que aconteceu? Aí eu fiquei sem entender nada, daí eu botei a mão na boca e entrei em choque. E foi naquele momento que eu falei, véi, eu quero fazer esse menino. E tá. Mas ele perguntou, Miriam, ele gritou com você e você falou que queria casar com ele. Gente, tem outro lado da moeda, foi uma coisa mais emotiva, porque tava todo mundo ali e do nada ele só chega, por que você me bloqueou? O que aconteceu? E sem falar que também antes disso, do intervalo, eu tava na sala de aula, daí uma antiga amiga minha me mandou um vídeo dele chorando. Daí eu fiquei sem entender, eu fiquei meio assim, tipo, será que ele não sabe o que ele fez? E ok, daí eu já fiquei meio assim, emotiva, meio chateada por ter bloqueado ele e tudo. Só que eu falei, não vou desbloquear, ele vai descobrir o que ele fez. Aí, tá, no intervalo foi esse auê todo, todo mundo ficou em choque junto comigo. Daí a gente ficou lá conversando e a gente resolveu. Daí a gente ficou juntos, de boinha e tudo. Passou um tempo, bloqueei ele de novo. Miriam, mas por que você é louca? Talvez, vai. Pois é, eu bloqueei ele porque eu tinha visto uma foto que uma antiga amiga minha, que já tinha falado sobre ele pra mim, tinha postado dele com um amigo dele. Eu falei, não, homem meu, não fica em dele de mulher nenhuma. Ok, Miriam, mas você é tão insegura assim, gente, não é segurança. É preservar o meu futuro marido. Vai que qualquer mulher tem uma foto do meu futuro marido no celular dela, gente, não existe. Daí ok, aí foi, bloqueei ele me bloqueou também. Daí eu fiquei bem sem entender, fiquei brava. Daí tá, começou os ciúmes de lá e os ciúmes de cá. Aí a gente começou a fazer ciúmes um no outro. E eu tinha saído com os amigos dele no dia. Daí a gente, tipo, fofoquinha pra lá e fofoquinha pro meu lado. E tá, daí foi uma discussão bombástica. Daí a gente quase ficou bem distante mesmo. Só que a gente chegou e se resolveu. A gente se resolveu e tudo. Expliquei pra ele. Daí teve também o negócio dos ciúmes, porque ele postando coisa de lá e eu conversando de cá. Daí, tá. Daí a gente conversou e se resolveu. A gente parou, pensou que aquilo era só pra fazer ciúmes um outro, porque a gente ainda se amava muito. E a gente só ficou magoado um com o outro. A gente se resolveu. Daí a gente ficou de boinha, de boinha. A gente ficou bem. A gente nunca ia, tá, no meio da nossa, né, a gente se resolvendo. Ele virou pra mim e falou, olha, vamos ser amigos porque eu não quero ficar distante de você. Não deu 2 minutos, a gente já voltou. Porque a gente não ia conseguir ser amigos um do outro. Ok. Mas como foi essa parte de ser amigos, que não durou muito tempo, acho que durou uns 10 minutos. Então, foi assim. Ele tinha falado isso e tudo, e aí eu debochei da cara dele sabendo que nem eu nem ele conseguia ser amigo um do outro. Então eu falei, chamei ele de amigo. Eu falei, ok, amigo. Não durou, gente. Ele quase me xingou. Que ele sabia que eu tava debochando e tudo, e que a gente quase explodiu um com o outro. Mas no fim deu certo. E o que eu tenho aqui pra falar pra vocês, casais daqui nunca desistam um do outro. Assim como eu nunca desisti dele, ele nunca desistiu de mim. Até porque o amor que eu tenho por esse menino nunca tive por ninguém. E, sabe, é uma coisa divina. Eu admiro muito ele, tanto quanto no futebol, tanto quanto minha mano, tanto quanto como filho, tanto quanto com tudo. E ele é uma pessoa muito incrível, muito perfeita. Eu não tenho palavras pra descrever o que eu sinto por ele, porque, sabe, é uma coisa que eu nem eu mesmo imaginava. Porque no começo eu achava que não ia dar nada. Achava que, poxa, vai fechar um CDPA, não vai dar muita coisa. Só que eu já tava com um plano na cabeça de querer namorar, porque ou era só ficar e ele sumir da minha vida, não ficar enchendo o saco, ou ele namorava comigo.
ele tava na mesma intenção de namorar. E a gente se juntou de uma forma muito natural, de uma forma um pouquinho complicada. Mas a gente conseguiu superar todas as coisas, a gente conseguiu se unir, a gente conseguiu, sabe, batalhar muitas coisas. A gente conseguiu passar por muita coisa juntos. E eu admiro muito isso na nossa relação. E eu acredito que quando ele veio pra minha vida, ele me tornou uma pessoa que eu admiro também. E que ele foi a única pessoa por quem eu quis mudar pela primeira vez na minha vida. Que a primeira pessoa por quem eu errei e pedi desculpas. A primeira pessoa que fez eu sentir o amor depois de muito tempo. A primeira pessoa que eu quis ter uma relação séria mesmo. E a primeira pessoa que, sabe, me fez querer ser eu de novo. Que fez eu querer minha felicidade, que eu quis ser melhor, que eu quis mudar. E que eu consegui ver que dentro de mim e dentro da nossa relação tinha um futuro. E que a gente podia fazer muitas coisas juntos e superar muitas coisas juntos e viver muitas coisas juntos. E eu acredito que o nosso amor, a gente pode, sabe, passar por muitas coisas. A gente pode, sabe, subir de vários níveis da vida. A gente pode passar por tudo junto, porque o nosso amor consegue batalhar tudo, consegue enfrentar tudo. E, sabe, quando eu tô com ele, eu esqueço de tudo, de todos os meus problemas, sabe, é uma pessoa que me faz muito bem e que sempre vai fazer. E que viver do lado dele é como me imaginar mais próximo do paraíso, porque, sabe, meu vizinho é muito mais feliz com ele. E eu acredito que a gente ainda vai viver muitas coisas juntos e que eu posso falar aqui que ele é a primeira pessoa com quem eu me imagino com um anel no dedo.